deu a tarefa de repassar, né, com o máximo de fidelidade que eu fosse capaz também de, vamos dizer assim, de concisão, a avaliação que nós fizemos na reunião de ontem sobre a nossa greve para trazer para essa Assembleia e que serve de subsídio fundamentador para as deliberações que nós estamos propondo que sejam aprovadas nessa Assembleia. Obrigado, Graça. A primeira questão que foi levantada nessa nossa discussão de avaliação foi a necessidade de realizar uma análise dessa nossa greve, né, sem descolar em momento nenhum essa análise de uma leitura tão acurada e cuidadosa quanto possível do contexto no qual a greve está se dando. Nessa perspectiva, a nossa greve é um acontecimento importante. A conjuntura que nós vivemos no nosso país é uma conjuntura de crise política, econômica, ética, e em termos estruturais nós temos claramente em disputa a configuração a ser atribuída ao tecido social brasileiro. Nesse momento, claramente, existe uma intenção em transformar uma ideologia fascista, já mencionada aqui pelo Ademir, pelo colega lá que está discutindo a questão de Mogeiro, pela fala do Thiago, transformar a ideologia fascista em mentalidade dominante na sociedade brasileira. Isso pode não ter sido tão exitoso quanto esse grupo desejava, em função do que aconteceu a menos, na visão deles, no dia 16, mas isso não se diluiu, muito pelo contrário, isso continua presente e bastante presente na sociedade. É preciso, nessa perspectiva, perceber, né, que não há nenhuma hierarquização de prioridade ou de importância nessa leitura de um acontecimento grave, de uma conjuntura de crise e de uma luta estrutural que está se travando, mas há de fato uma relação dialética que interpõe, contrapõe, mas ao mesmo tempo articula temporalidades dessas coisas. E nessa perspectiva é preciso que a gente reconheça que frente a essa conjuntura, frente a essa estrutura, o acontecimento da nossa greve, salvo alguns poucos momentos, desde o dia 28, não conseguiu se configurar, a não ser como um elemento, não, deixa eu não falar pela negativa, não conseguiu se configurar como um elemento protagonista permanente desse contexto que a gente está analisando. Muito pelo contrário, esse protagonismo ele foi pontual em alguns momentos, né, e ele despontou, mas ele logo depois decaiu. Isso exige de nós, né, a percepção que nós temos uma greve para fazer e temos uma greve para reforçar, para garantir que ela se protagonize. Mas nós temos que ter clareza de que condições nós estamos fazendo isso. Nós não temos datas pendendo sobre a nossa cabeça como espadas, como antes foi dito dia 21 ou dia 31 ou qualquer outro dia. Nós sabemos que quando se quer fazer as coisas, né, as datas podem ser de alguma maneira, né, embrulhadas por artimanhas legais, mas nós temos que ter a clareza de que existe um prazo nesse caminho. Existe um prazo, né, a partir do qual a nossa greve vai se tornar inviável de ser fortalecida, de se alçar da condição de protagonista desse contexto. Então nós não temos todo o tempo do mundo mais, nós temos um tempo contando, né? Eu diria que nesse momento, ainda não contra nós, mas nos colocando numa necessidade de alerta. O que isso significa? Isso significa que nós temos que intensificar as nossas ações, né? Não como garantia de que tudo vai dar certo, porque nós somos sujeitos da história, mas nós não somos os únicos sujeitos da história.
mas para garantir a criação de possibilidades. Nós temos que intensificar as nossas ações, nós temos que olhar com muita clareza tudo que está acontecendo aí no país. Por exemplo, hoje no Congresso, começou ontem, né, provavelmente hoje continue, não sei se vai acabar hoje ou se vai lá adiante, nós temos um elemento que é fundamental do ponto de vista de caracterização de parâmetros para as possibilidades da nossa greve, que é como será resolvida a questão do reajuste do judiciário e articulado como será, né, a partir disso, né, disparado ou não as chamadas pautas bombas do seu Eduardo Cunha. Tá? Esse é um dado importante. Claro que nós temos que olhar para isso, mas aí não ficar olhando para isso de uma forma de burro olhando para o palácio, né, mas nós temos que articular com a nossa ação. E na nossa ação mais imediata, né, além dessa intensificação por meio de atividades tanto internas quanto junto à sociedade, de esclarecimento desses elementos do contexto, sejam elementos eventuais, sejam elementos conjunturais, sejam elementos da estrutura, né, nós precisamos fazer também atividades, né, que articulem aquilo que acontece aqui localmente com aquilo que acontece, né, da culminância nacional que é Brasília. E isso veio pelo Comando Nacional, né, um esforço concentrado das nossas ações articuladas para o dia 27 e 28 da semana que vem, quinta e sexta da semana que vem, quando nós teremos em Brasília algumas atividades, né, e também estamos propondo que tenhamos aqui essas atividades como forma de reforçar, de repercutir e como forma de refletir aquilo que outros sujeitos históricos, nas suas ações, contraditórias ou não com as nossas perspectivas, né, estão colocando, né, nesse caldo conjuntural que nós estamos vivendo. Todas essas razões fazem com que a gente traga para cá, sem nenhuma sombra de dúvida, a absoluta necessidade e premência de continuidade da greve, em primeiro lugar. O reforço ao calendário de atividades, né, como eu já disse, internas e externas, aqui, e o nosso compromisso com as ações que vão acontecer em Brasília. A manutenção daquilo que nós deliberamos aqui repetidas vezes, de que nós temos uma pauta de luta, sim, e uma pauta de luta importante, tanto articulada aos servidores públicos federais como um todo, quanto com características específicas da nossa categoria. Articulada a luta pela database e a briga pelo nosso índice 19,3. Específica, a garantia, né, pelo governo da reversão dos cortes que possam impedir, portanto nós queremos que isso aconteça, né, que possa garantir, nós precisamos garantir o funcionamento com qualidade, a pleno vapor, né, com atendimento de todas as necessidades acadêmicas da nossa instituição para o segundo semestre desse ano. Para isso, nós temos que continuar em greve. Mas nós temos que continuar em greve, fazendo essa greve ficar forte, né, dentro daquilo que nós, como sujeitos, podemos fazer. Nós não fazemos a história sozinhos, mas sem nós, ela se fará de forma certamente contrária aos nossos interesses. Essas são as considerações que o Comando Local de Greve gostaria de trazer para essa Assembleia. Muito obrigado. Aberta a fase para inscrições plenárias.